Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Vamos fazer um questionário sobre português do dia a dia, o português do nosso cotidiano, para você testar os seus conhecimentos. Diariamente nós temos algumas dúvidas sobre como usar algumas palavras, como usar alguns tipos de verbos, e é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos fazer o questionário e tirarmos as dúvidas juntos. Espero vocês lá! Vamos começar comentando a respeito desta situação. A primeira situação. O que está por trás do mau hálito e como se livrar dele? Qual seria a tua opção? Mal com U ou mal com L? Qual é a opção que você vai marcar? Você sabe a diferença entre mal com U e mal com L? Então veja agora a resposta comigo e vamos comentar. É com U. Por quê? O mal com U é o adjetivo, é a característica desse hálito. Seria um hálito desagradável, um hálito ruim. A palavra mal com L, ela nos mostra uma circunstância de como estamos. No caso, estamos mal. Em contrapartida, você poderia dizer o bem. E o mal, você pode trocar pelo ruim, aquilo que é ruim. Ou, se você quiser o oposto, seria aquilo que é bom. Quer dizer, mal com U podemos trocar por bom. E mal com L podemos trocar pelo bem. Aqui no caso, seria mal de ruim. Um mau hálito. Muito bem, acertou? Vamos ver um outro caso, o segundo caso. Você já deve ter ouvido falar sobre a raiz de gengibre. Saiba tudo sobre essa raiz poderosa. Muito bem, vamos agora analisar o seguinte. Em língua portuguesa, nós temos a acentuação gráfica. E nesta palavra raiz, você deve acentuar esta sílaba tônica is, que nós chamamos de oxítona. Por quê? A última sílaba tônica forte de nossas palavras, nós dizemos que são palavras oxítonas. E no caso de raiz, nós devemos acentuar sim ou não? Pense um pouquinho e me dê uma resposta agora. Vamos ver? E a resposta que você deu foi não. Você nunca deve acentuar nenhuma palavra que seja oxítona terminada em Z. As oxítonas só podem ser acentuadas quando elas terminarem em A, E, O, em. Ou seus plurais. Caso contrário, não faça isso. Está errado. Muitas pessoas acentuam raiz e não sabem a regra. Agora você sabe, ok? É isso. Vamos ver uma outra questão. A terceira proposta que eu te trago hoje. Vamos agora analisar um outro caso. Veja o uso do verbo manter nessa proposta. Polícia identifica criminoso que mantém refém em hotel. O que nós precisamos entender é o seguinte: estamos falando do verbo manter, que é um derivado do verbo ter. Mas você sabe usar corretamente esse derivado, porque aqui nós temos uma acentuação e aqui nós temos uma outra acentuação. Qual seria o correto para o caso que nós estamos te apresentando? Vamos ver? E o correto seria mantém. Mantém com o acento agudo. E você sabe por quê? Porque esse verbo é um verbo derivado, e quando o verbo é derivado do verbo ter, para você concordar com o sujeito criminoso que está no singular, é necessário você usar essa forma, porque a forma do circunflexo seria para plural. Nós teríamos que ter aqui criminosos em vez de criminoso, porque é o criminoso que mantém o refém. É isso. Você entendeu? Mantém nessa forma singular. Basta tomar cuidado para não cometer enganos, equívocos, porque aqui é problema de concordância verbal. Você entendeu? Ficou bom? Vamos ver um outro caso. A maconha foi o quê? Descriminalizada ou descriminalizada no Brasil? E agora? Vamos pensar qual é a proposta correta para completarmos essa frase aqui em cima. A maconha foi? Pense um pouco, pessoal, e vamos discutir. A maconha foi descriminalizada. Por que des? Des é tirar o crime. Discriminar seria separar, segregar. Aqui no caso, esse prefixo des ligado à palavra crime é porque tira o crime. O des seria um negativo.
crime, descrime. E no caso maconha, ela não é mais crime se você usar essa forma descriminalizada. Aprendeu? É isso. São processos de formação de palavras em língua portuguesa que nos mostram como funciona o nosso vocabulário e cada parte da palavra, se você agregar a raiz, você vai mudando o sentido. Aqui está correto, descriminalizada. Aprendeu? É isso. Mais um caso importante para você. O trânsito. Dirigir alcoolizado implica o quê? Em multa ou implica multa? Você sabe como usar o verbo implicar? É correto implicar em multa ou é correto implicar multa? Como você usa isso? Vamos ver? Complete agora. Faça isso e me dê uma resposta. E a resposta é simples. A resposta é implica multa. Este verbo não pede preposição obrigatória. Não coloque, porque não é necessário. Nós dizemos que é um complemento direto. Multa é aquilo que foi implicado. Nós chamamos isso de complemento verbal. No caso, um objeto direto. Por isso é que não pode ser preposicionado. Não coloque preposição no verbo implicar. Para essa circunstância. Aprendeu? É porque aqui você está gerando alguma coisa. Dirigir alcoolizado vai te gerar uma multa. É isso. Aprendeu? Faça bom uso. Outra questão muito interessante. O pedido tão famoso de quer namorar comigo. Este é o famoso pedido para se conseguir uma pessoa parceira no relacionamento. E é tão bonito e é tão bom. Agora, a frase está certa ou errada? Quer namorar comigo? Isso está errado. Não é assim que se pede em namoro. Por favor, faça bom uso, até para arrumar um namorado, né? Senão você não consegue. Como seria o correto? O correto é quer me namorar. Namorar é um verbo direto e não pode ser preposicionado. Você não namora com ninguém, você namora alguém. Essa é a diferença. O verbo é transitivo direto. Quer dizer, quando for pedir, quer me namorar. Faça o bom uso da língua portuguesa e vá conseguir um namorado ou uma namorada. É isso. Basta você saber usar corretamente o verbo. Aprendeu? Namorar não pode ser preposicionado com a palavra com. É isso. Muito bem. Vamos ver um outro caso. Este aqui agora. O melhor professor é aquele que você vai escolher a opção mostra-te ou te mostra. Para onde olhar? Mas não te diz ou não diz-te? Você agora defina aqui qual você vai escolher, o de cima ou o de baixo. Vamos ver? Qual é o correto? Existe uma regra aqui para usarmos isso corretamente. Você sabe qual é? Pense um pouco e me diga a resposta. E a resposta correta seria te mostra. Por quê? E te diz. Qual seria a explicação para isso? Vamos falar um pouquinho sobre essa circunstância. Veja na tela comigo o que está acontecendo. O pronome que é aquele que. Este pronome que é uma palavra atrativa e ela chama o pronome para perto dela, antes do verbo. Nós chamamos isso de próclise obrigatória. Você não tem outra opção, você não pode usar mostra-te, que te mostra. Seria o correto. Agora, embaixo, a mesma situação, uma palavra negativa. Você disse, mas não. Quando acontecer isso, o pronome oblíquo é aproximado da palavra negativa. Você não tem outra opção. O correto seria não te diz. Quer dizer, é aquele que te mostra para onde olhar, mas não te diz o que você deve ver. É isso. Não faça mau uso das colocações dentro das orações. É necessário lembrarmos que existem palavras atrativas para pronomes oblíquos e eles sempre vão para junto da palavra atrativa. Lembrou-se? Muito bem. Este caso também muito usado. Vamos perceber o seguinte: nossos profissionais são os o que informados? Melhores ou mais bem? Como você colocaria aqui melhores informados, que seria um grau aumentativo do adjetivo bom, ou você usaria mais bem informados? Qual seria a proposta correta para completarmos aqui essa propaganda? Vamos ver? E a resposta é simples, você já sabe? É essa daqui. Por mais incrível que pareça,
parece estar errado, mas é o seguinte: informado é um particípio. Antes de particípio, não coloque melhor. Não podemos. O correto é mais bem informado, mais bem acertado, mais bem falado. Seria assim, na língua portuguesa correta, porque o melhor não cabe. Aqui nós temos um particípio. Aprendeu? Ficou claro? Use corretamente, mas bem informados. Ficou bom para você, não? E aqui uma outra questão muito inteligente. Você se lembra quando nós estudamos o verbo haver, que ele valia pelo verbo existir? E aqui, como é que vai funcionar isso? Olha, veja que casos de obsessão. Será que existem ou será que existe? Como é que é? Você acha que existem casos de obsessão ou será que existe casos de obsessão? Você sabe como usar o verbo existir? O verbo vai ser usado no plural normalmente. Por quê? Ele possui o seu sujeito, o sujeito casos, que está no plural, e a lei da língua portuguesa diz que o sujeito é aquele termo que conjuga o verbo e concorda com ele. Por isso é que esse verbo é chamado verbo pessoal, porque a pessoa casos está na terceira pessoa do plural. Eles existem. É isso. Não se confunda com o verbo haver. Verbo haver é outra regra. O verbo existir, ele é, sim, um verbo pessoal que possui o seu sujeito. É isso. É muito fácil. Não vá se confundir, porque as pessoas confundem isso com o verbo haver. O verbo haver, a regra é outra. Aqui não. Muito bem. Vamos falar agora sobre esse caso tão interessante. Idosos preferem ir àquelas farmácias mais populares e evitam as grandes redes do país. É muito comum, é um cotidiano, não é? Usarmos as farmácias da vila, do bairro. Agora, o problema é o uso da crase, aqui neste pronome demonstrativo. Você acha que tem que usar essa crase? Você precisa colocar esse acento grave na palavra? E a resposta correta seria aquelas com crase. Por quê? Nós sabemos que a crase é uma fusão de dois sons idênticos, no caso, o som A. O verbo ir, ele é regido por preposição a, ele pede preposição a. E o pronome demonstrativo aquelas inicia-se com esse mesmo som. Por isso é que acontece, neste caso aqui, esta fusão. Esse acento é para provarmos que nós temos uma preposição somada ao pronome aquelas. É simplesmente isso. Use corretamente a língua portuguesa e não cometa esses erros em sua escrita. Basta prestarmos bastante atenção e nos atentarmos a essas regras. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu aguardo vocês em nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe. Passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco. Pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.